Beleza, então. Até agora a gente fez testes apenas de verificar aqui a renderização, né? Se ele deve renderizar corretamente ou não. Tá? Verificando só se os elementos estão na tela, tá? E aí aqui o primeiro teste que a gente teria, que seria de uma funcionalidade, alguma ação em si, a gente viu que a gente não vai conseguir fazer aqui no nosso teste unitário do Ducat, né? A gente vai precisar integrar no teste da lista. Então, beleza, vamos. Já que a gente falou aí da lista, vamos lá para testar o nosso tools list, então. Deixa eu fechar esses outros caras aqui. Então vamos lá para o nosso tools list. Como que tá o nosso tools list? Vou mostrar para vocês. Então ele é simplesmente uma tag main aqui, né? Que é a parte principal da nossa aplicação. E aí ele vai pegar lá do contexto duas coisas. Ele vai pegar a função de fetchTools, tá? Que aí ele vai trigar aqui no useEffect. Então a primeira coisa que vai acontecer quando esse componente de toolsList for renderizado, ele vai chamar essa função, né? Ele vai acontecer o useEffect aqui e vai chamar essa função que vai fazer a requisição de get lá para a API. E aí ele vai fazer essa requisição de get e buscar as ferramentas e colocar esse array de ferramentas dentro desse tools to render aqui, tá bom? Esse tools to render é basicamente o estado que contém aqui nossas ferramentas, beleza? Então ele vai pegar esses dois elementos aqui de dentro do contexto. Então, como eu comentei, ele vai chamar aqui o fetchTools no useEffect, e aí ele vai ter aqui a tag main, e aí ele vai pegar esse array, né, de ferramentas e vai verificar se ele for maior que zero, né, ou seja, se ele tiver algum objeto, alguma ferramenta lá dentro, ele vai pegar esse array e vai fazer um map aqui, né? Então, para cada ferramenta, ele vai renderizar um toolcard, né? Passando cada uma das propriedades aqui da ferramenta, tá? E para ser renderizado lá do jeito que a gente acabou de ver no teste anterior. E aí, se não tiver nenhuma ferramenta, se o array estiver vazio, ele vai simplesmente colocar um loading lá, né? Um textinho de loading, tá? Então a gente pode exemplificar aqui assim, ó. Então ele vai manter esse loading aqui, tá? Esse tools to render ele vai também ser renderizado, ele contém todas as informações das ferramentas a serem renderizadas, né? Como o próprio nome já diz. Então ele também é usado aqui quando não é encontrado nenhum filtro. Então o efeito aqui é o mesmo, tá? Então se ele não tiver nenhuma ferramenta lá dentro, ele vai ficar com esse loading aqui. Beleza? É bem simples. Então vamos lá criar o nosso primeiro teste para o tools list. Então index.test.testx. Vamos fazer lá o de sempre. Então describe, vamos dizer qual que é a nossa suíte aqui de teste, que é o tools list, certo? E aí vamos lá iniciar nosso primeiro teste aqui. Então, qual é o primeiro e o principal, a principal função aqui, a principal caso de uso, funcionalidade do nosso tools list? A principal responsabilidade dele é renderizar uma listagem de cards aqui, né, das ferramentas, né? Então ele precisa renderizar uma lista de ferramentas, certo? Então é isso que a gente vai começar testando aqui. Então, it should render list of tools. Beleza? Então ele deve renderizar uma lista de ferramentas. Vou escrever aqui nosso teste. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai renderizar o nosso componente lá, normal, como do mesmo jeito que a gente já fez até agora. Tools list, tá? Aqui a gente pode chamar ele aqui, ele não vai depender de nenhuma propriedade. E aí, como eu comentei, a primeira coisa que ele vai fazer quando ser renderizado, né? Então a gente vai renderizar aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer uma requisição lá para a API de GET, tá? Então agora a gente vai ter o nosso primeiro teste que depende de uma requisição externa,
beleza? E aí, se a gente for lembrar lá do que a gente falou na parte teórica, nossos testes unitários, eles não devem depender de nenhuma requisição externa, né? A gente precisa mocar a maior quantidade de coisas possíveis para ele, né? Então, as propriedades que ele recebe, né? Todos os dados que ele recebe, tudo isso precisa ser mocado, porque, como a gente já falou, no teste unitário a gente precisa saber se o componente ele consegue lidar, né, e cumprir sua função com as informações que ele recebe, independente delas quais sejam, beleza? Então aqui a gente vai, como eu comentei, a gente vai depender de uma requisição externa, e aí a gente vai precisar criar o nosso primeiro stub, tá? Se a gente for lembrar lá, o que é o stub? Stub ele é uma estrutura falsa com um comportamento pré-determinado, né? Então, por que ele tem um comportamento pré-determinado? Porque a gente vai dizer o que vai acontecer com ele, né? A gente vai pré-determinar o destino dele, né? E aí, como que funciona para a gente criar nosso stub aqui, né? A gente precisa ter um modo aqui de interceptar essa requisição. Então, quando a gente renderizar esse componente, a requisição vai sair, vai ser mandada uma requisição lá para a API, né? Então, a gente precisa interceptar essa requisição e dizer que foi tudo bem, que ela deu certo, retornar para o componente que ela deu certo e retornar os dados que a gente deseja. E aí, como que a gente pode fazer isso aqui, né? A gente tem uma ferramenta aqui, uma biblioteca, né, no caso, já instalada aqui no nosso projeto, que é o Mock Adapter. Mock Adapter, que é da lib do Axios Mock Adapter, beleza? Então aqui nesse projeto a gente usa o Axios como o client ali para a gente fazer requisições, né? Para a gente o cliente que a gente vai utilizar para mandar as requisições, né? Para a API. E aí uma das ferramentas que a gente tem para fazer essa interceptação no teste é o Axios Mock Adapter, beleza? Então é ele que a gente vai usar aqui. E aí como que funciona? A gente vai precisar instanciar, então vamos lá, no nosso teste, vamos criar aqui o arrange do nosso teste. Então eu vou chamar ele aqui de mock, beleza? E aí a gente vai criar uma instância desse mock adapter. Então a gente vai criar aqui um new mock adapter, tá? E aí ele vai receber um parâmetro que é o nosso client. O nosso client aqui, no caso, é esse API aqui, tá? Que nada mais é do que o nosso Axios mesmo aqui, com algumas configurações dele aqui, né? Que a gente está usando no projeto, certo? Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Ah, tá. Bom, ele vai precisar de um... Na verdade, eu acho que ele está com o nome errado. Deixa eu copiar e colar aqui, beleza. Não, ele está como mock adapter. Mock adapter. Tá? Então, a gente vai instanciar ele aqui passando o nosso client como parâmetro, né? Então, ele vai interceptar requisições desse client aqui, né, no caso. E aí, então, a gente tem aqui o nosso, vamos dizer que é um interceptor aqui, né? E aí, o que ele vai fazer? Então, ele vai ficar olhando as requisições de get, beleza? Então, on get, quando acontecer uma requisição de get, no caminho, em qual caminho? /tools, tá? Nessa rota, o que vai acontecer? Ele vai responder com 200, tá? Que é o código HTTP de OK, né? Que é o que ele responde aqui, até se a gente for olhar aqui no nosso... A resposta da API mesmo, é esse código que ele vai responder aqui. Então, lembrando que é sempre importante a gente responder com os códigos corretos, né? Que ele usa realmente aqui na aplicação, tá? Então aqui a gente pode ver que ele responde com 200 OK, tá? Que significa que deu tudo certo. Pra cá. Tá? Então a gente vai responder com 200, e aí como segundo parâmetro da resposta a gente pode passar os dados que ele vai mandar pra gente, tá? Então pode dizer que ele vai passar aqui o nosso tools mock, beleza? E aí esse tools mock a gente vai criar ele aqui.
tools mock, tá? Que vai ser a resposta da nossa requisição, tá? Então, de novo, né? Vamos lá ver o que ele vai fazer aqui. Então, vamos imaginar aqui nosso componente e o nosso mock adapter, né? O nosso mock, ele está aqui do lado de fora do componente. Então, quando ele for renderizado, vai sair uma requisição dele, e aí na hora que essa requisição sair, o nosso mock vai interceptar essa requisição e vai começar a fazer algumas perguntas para ele, né? Ele vai falar, você é uma requisição de GET? Aí se ele disser que não, é uma requisição de POST, então ele vai falar, então beleza, continua aí seu caminho e tudo bem. Mas se ele disser sim, eu sou uma requisição de GET, aí vai falar, então você está indo para a rota /tools? Ele vai dizer sim, estou indo para a rota /tools. Aí vai falar, então faz o seguinte, volta para o componente, diz que foi tudo bem, que todo o percurso deu certo e entrega esses dados aqui para ele, beleza? Foi isso, diz para ele que deu tudo certo, foi isso que você conseguiu trazer de lá da API, do back-end ou da onde ele tenha ido lá buscar, certo? E aí é esses dados que a gente vai trabalhar no nosso componente, beleza? Então agora vamos criar aqui o nosso mock. Então, se a gente lembra lá da nossa estrutura aqui, né, que é o nosso banco de dados falso aqui, né, a gente vai ver que ele tem essa estrutura aqui, né, cada ferramenta ele vai ter esse desenho aqui, né, vamos dizer. Então, vai ser com esse formato que a gente vai criar, tá? A gente sempre vai tentar manter o mais fiel possível, né, novamente do jeito que a gente comentou, com o que é usado de fato na aplicação, beleza? Então, só dar uma formatadinha aqui, tá? Beleza? E aí então vamos criar aqui umas ferramentas falsas, né? Vamos dizer que ele vai retornar essas ferramentas. Então eu vou dizer aqui que, sei lá, é o ID 98. O título aqui, vamos de chat GPT lá, né? Que nem a gente tinha no outro teste. Esse aqui é a nossa ferramenta. Aqui a URL, que vai ser já formatada, né, com HTTPS na frente. Vamos dizer aqui, sei lá, chat.com, qualquer coisa, tá? A descrição pode ser Lorem Y mesmo. E as tags vai ser, sei lá, IA, chat e tá bom. Certo? Então a gente tem uma ferramenta aqui, um mock de ferramenta. Vamos criar mais uma aqui. A gente tem mais duas ferramentas para a gente testar. Então o ID dessa daqui vai ser 99. O título pode ser Stack Overflow. URL Stack Overflow.com. O Lorem Y aqui pode ser um Lorem Y menorzinho aqui, tá? Dizer que ele é diferente do outro, tá? Beleza? E aí as tags aqui pode ser help, Ctrl C e Ctrl V, beleza? E tá bom. Então temos aqui nossas duas ferramentas, né? Então o componente vai ser renderizado, vai chamar lá, vai bater a requisição de GET na API, vai dar tudo certo e vai retornar esses dados aqui que a gente acabou de criar, certo? Então vamos dar uma olhada aqui o que vai acontecer, né? Então vamos lá chamar o nosso screen, ponto debug, e vamos ver o que aconteceu aqui, né? Se deu certo esse é o nosso stub aqui, né? Então, tools list, vamos rodar e ver o que aconteceu, tá? Então, aqui na teoria a gente espera que as nossas ferramentas estejam aqui, né, renderizadas e do mesmo modo que a gente tem aqui na nossa DOM virtual, do mesmo modo que a gente teria aqui na nossa aplicação. Bom, então a gente vê lá, quebrou tudo então, né? Tem alguma coisa errada. Então a gente pode ver aqui que ele deu um erro, que não tem tamanho e deu vários erros muito loucos aqui, né? Então o que acontece, né? O que foi que aconteceu aqui? Vamos dar uma olhada.
Se a gente for olhar aqui no nosso componente, como que ele faz para fazer a requisição para a API? Ele chama essa função aqui fetchTools, que ele vai pegar lá do contexto, certo? E aí aqui no nosso componente, a gente está renderizando somente o nosso componente de ToolsList. Ele não tem acesso ao contexto aqui, né? Então ele não tem como pegar essa função que faz a requisição. E aí o que a gente tem que fazer aqui? Do mesmo modo que a gente viu lá na nossa home, que ela está com o provider do contexto por volta, aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa, né? A gente vai ter que prover o acesso a esse contexto para o nosso componente, porque ele vai precisar pegar essa função para fazer a requisição. Então aqui a gente vai ter que fazer aqui, ó, passar o nosso tools provider por volta do nosso componente de ToolsList, beleza? Porque ele precisa ter acesso a essas informações que estão compartilhadas lá, certo? Então agora vamos ver o que vai dar certo. Deixa eu dar uma limpada. E vamos rodar de novo. Vamos ver se agora sim a gente vai ter o nosso... vai conseguir ter feito a nossa requisição aqui e se as nossas ferramentas vão estar aqui na nossa tela. Que a gente espera que sim, porque agora a gente viu que ele, né, vai conseguir pegar a função para requisição. Beleza? Vamos esperar rodar aqui. Rapidinho. Então passou, beleza? A gente não está validando nada, mas vamos ver aqui o que aconteceu, né? Tem alguns erros aqui. E aí, ó, a gente pode ver que a gente tem aqui o nosso main, mas ele tem o loading. Tá? Por que ele ainda está com o loading, né? A gente pode entender que ele está carregando aqui. Apesar da gente ter feito um stub aqui, uma requisição falsa, e ter rodado o nosso teste, o teste ele rodou tão rápido que a requisição não teve tempo de terminar, não teve tempo de retornar. Tá? Então ele ainda está, é como se aqui ele tivesse rodado, é como se não, né? Ele rodou e aqui ainda a requisição ainda estava acontecendo, né? Porque ela é assíncrona. E aí o que a gente faz aqui, né? A gente vai precisar esperar a requisição terminar para fazer as nossas validações. E como que a gente vai fazer isso então, né? Como que a gente consegue esperar uma requisição terminar, uma requisição assíncrona terminar dentro do nosso teste? A gente tem alguns modos de fazer isso, na verdade, né? A gente pode, por exemplo, pegar aqui do nosso React Testing Library uma função que chama waiting for element to be removed, tá? E aí o que ela faz é meio autoexplicativo aqui, ela vai esperar um elemento ser removido. Né? Então vamos chamar ela aqui, ó. Ela é uma requisição assíncrona, então a gente vai dar um await aqui. Então a gente aguarda um elemento ser removido. Qual o elemento que a gente espera ser removido? O nosso elemento que tem o loading, né? O nosso loading a gente espera que ele suma da tela. Então a gente vai pegar o nosso elemento aqui e dizer que a gente espera que ele seja removido. Então screen.get by text, né? Que é um texto. Qual o texto? O loading. Beleza? Aqui precisa dizer que o nosso teste agora vai ser assíncrono, tá? E aí aqui a gente vai esperar o nosso loading sumir, que aí teoricamente a nossa requisição vai ter terminado, certo? E aí como que a gente pode também garantir que tudo isso aconteceu, né? Que o nosso mock foi chamado, que esse loading é referente à nossa requisição e tudo mais. Até agora a gente viu ali se a gente lembrar lá dos nossos test doubles, a gente viu até agora o mock, os stubs que a gente acabou de ver, e falta a gente ver o spy, né? Os spies. E aí, se a gente for lembrar o que eram os spies eles vão ficar olhando um stub para poder recolher informações sobre ele, né? Então, quantas vezes ele foi chamado, que rota, algumas informações sobre esse stub, sobre esse mock de requisição. O spy ele vai ficar literalmente ali espionando, né? Para colher esse conjunto aí de dados. Tá?
Então a gente pode utilizar esse spy aqui. Vamos criar o nosso spy aqui, nosso primeiro spy. Então const spy. E aí a gente pode usar uma própria ferramenta que o Jest fornece para a gente. Que aí é o jest.spyon. Tá? Então, o que a gente vai spyon? O que a gente vai espiar? A gente vai espiar as requisições feitas pelo nosso cliente. Então a gente passa o nosso cliente aqui, que é o API aqui, nosso API. E quais tipos de requisições que a gente vai ficar observando? Requisições de GET. Beleza? Então todas as requisições de GET que acontecerem nesse processo aqui, esse spy aqui ele vai observar e vai juntar informações sobre todas elas, tá? E aí, o que a gente pode fazer então? Renderizamos nosso componente que vai fazer uma requisição, e aí a gente pode fazer, ou até aqui antes da gente esperar o loading, né? A gente pode fazer aqui um inspect, então a gente espera que o nosso spy to have been called, tá? Então a gente pode dizer que a gente espera que o nosso spy tenha sido chamado, tá? Só que aí até vai ficar meio vago, né? Porque como ele observa qualquer requisição de GET, pode acontecer alguma outra. A gente sabe que não vai ter nenhuma outra requisição de GET, mas pode ter alguma requisição de GET aqui que ele vai observar. Então a gente pode dizer que a gente pode esperar que ele tenha sido chamado com uma rota específica, por exemplo, qual rota vai ser? O /tools, né? Então a gente pode fazer essa validação aqui, que essa requisição foi chamada, e aí sim a gente vai aguardar o nosso loading. Aqui a gente já sabe, né, se a gente tem o nosso loading, a gente tem a ideia de que realmente a requisição foi chamada, mas é alguma coisa que vai que pode agregar aqui, né, deixar um pouco mais robusto o nosso teste. Tá? Então, vamos ver agora o que aconteceu, né? Se alguma coisa deu certo, enfim. Então, lá no nosso screen debug, beleza? Para a gente ver o que está acontecendo. Se a gente está conseguindo progredir, né? Até renderizar aqui a nossa lista, né? Com os cards, com as ferramentas. Então agora a gente espera realmente, né, que esteja tudo na tela aqui. Vamos ver. Então a gente pode ver que passou, então o nosso spect aqui do spy deu certo, tá? E vamos ver, ó, aqui a gente pode ver que tem já as tags que a gente colocou lá. Então visualmente a gente consegue ver aqui, ó, o nosso card de Stack Overflow, do ChatGPT. Então beleza, agora sim deu certo, a gente conseguiu renderizar. Visualmente aqui na nossa DOM aqui virtual, a gente está vendo, nossa DOM virtual não, nossa DOM simulada aqui, a gente está vendo que deu certo, né? Que a requisição que chamamos e que ela terminou. Beleza? E aí agora então vamos validar essas ferramentas, né, se elas estão na tela. E aí como que a gente pode fazer? Né? Vamos pegar cada um das propriedades dela aqui e verificar um por um? Não, né? Porque isso aqui a gente acabou de fazer no teste anterior, porque isso é responsabilidade do teste do próprio card de verificar, né? Então aqui a gente só precisa garantir que os cards das ferramentas estão na tela, tá? Foram renderizados. Então vamos primeiro pegar eles aqui, ó. Então const card 1, nosso primeiro card. Vamos pegar ele aqui, então, screen. E vamos usar, então, até agora a gente pegou o get by text, né? Vamos usar um outro tipo de carry aqui na nossa tela, que vai ser o get by role, tá? Então a gente vai pegar ele um elemento pela sua função, né? Pela sua role. E aí, por isso que a gente cai aqui no ponto da importância da gente ter a nossa aplicação bem acessível, né? Com acessibilidade bem feita aqui no nosso teste. Porque, como a gente viu na parte teórica lá, o modo como o React Testing Library trabalha
é do modo como as tecnologias assistivas fariam, né? No caso, tipo, os leitores de tela, então como que eles pegam esses elementos? Eles vão pegar pela, pela acessibilidade ali, né? Pela semântica, se a semântica estiver certinho aqui, a gente vai conseguir pegar tudo do jeito que deveria, né? Porque, de novo, né? Batendo na mesma tecla, a gente tem que testar a aplicação do jeito que o usuário estaria utilizando ela. Então, do mesmo jeito que ele conseguiria visualizar as coisas na tela, seja visualmente aqui olhando para ela ou usando um leitor de tela, sabe? Então, essa é uma das carries aqui mais prioritárias aqui, mais importantes que a gente tem, né? E aí, então, a gente vai pegar um elemento pela role. Então, qual que é a role do nosso card, né? Vamos dar uma olhada aqui, como que ele está feito. Então, ó, o nosso card, ele é um article, tá? Então, a role dele vai ser article, né? A gente tem... a função dele vai ser um article. Então, vamos ver, se a gente der um espaço aqui, ó, a gente vai ver que tem várias roles aqui, né? Então tem tudo isso aqui de role, ó, quantas roles que a gente pode ter em elementos. Então você tem o article aqui, ó, article, beleza? Então a gente vai fazer uma busca na tela por um elemento que tenha essa role. E aí o que vai acontecer se a gente fizer essa busca aqui? A gente sabe que a gente retornou duas ferramentas, né? Então, teoricamente, ele vai ter dois cards, né? Um para cada ferramenta. Se a gente buscar aqui um elemento pela role de article, ele vai encontrar dois elementos, certo? E aí ele vai dar um erro para a gente, tá? Ele vai dizer que ele encontrou mais de um elemento com essa role e que se isso for intencional, a gente deveria usar aqui uma variação da nossa carry, que seria o get all by role, que aí ele retornaria um array com os elementos que ele encontrou, beleza? Só que aqui no nosso caso a gente não quer, né? A gente quer uma role não, né? Um elemento específico, né? A gente quer um elemento. Então a gente pode usar aqui como segundo parâmetro um object de options, né? A gente costuma passar geralmente um name, tá? Aqui esse name, qual que é o nome acessível do elemento? Se a gente for olhar aqui no nosso toolcard, a gente pode ver aqui que ele tem um area labeled by, tá? Que esse atributo aqui ele vai dizer que ele está sendo nomeado por algum outro elemento que tenha esse ID aqui, que no caso é o nosso H3 do título, tá? Então, o nome acessível do H3 vai ser o mesmo do título. Qual que é o nome acessível do H3? É o que contém dentro dele, que é o próprio título da ferramenta, beleza? Então, qual vai ser o name, né, o nome acessível aqui do nosso primeiro card? Vai ser o título dele, que é o ChatGPT, né? Ou a gente pode vir aqui e botar ChatGPT, ou passar ele dinamicamente aqui, né? Pode dizer lá o que é o nosso toolsmoke na posição 0 do array, qual propriedade? O title, beleza? Que é o ChatGPT, certo? Então aí a gente vai fazer isso aqui pro nosso segundo card também, né? Pro nosso card 2. E aí a gente vai pegar do toolsmoke na posição 1, title, que é o Stack Overflow. Beleza? Então temos aqui os nossos dois cards, tá? E aí o que a gente precisa fazer agora? Validar nossas expectativas sobre ele, né? Que eles estejam no documento, é isso que a gente espera. Então vamos lá. Expect card 1 to be in the document. E mesma coisa aqui, card 2 to be in the document. Certo? Então, recapitulando. Renderizamos nosso componente. Interceptamos a requisição de get, retornamos aqui o nosso mock. Verificamos se foi feita uma requisição de get para rota tools. Esperamos a requisição terminar, pegamos os nossos elementos de card e verificamos que eles estão no documento, estão renderizados, beleza? Que é o objetivo aqui desse nosso teste. Beleza? Então, vamos rodar aqui esse nosso teste agora
com as nossas expectativas de que esteja tudo nos conformes, tudo passando. E aí vamos ver se te supre esse caso de uso aí desse nosso componente. Beleza? Então passou. Show de bola. Então aqui a gente garantiu que os nossos cards estão sendo renderizados dado a requisição com determinadas ferramentas. Beleza? Então aqui se a gente for analisar, a gente conseguiu já cobrir todos os casos de uso aqui para o nosso componente de lista, né? Que a responsabilidade dele é listar as ferramentas aqui. Caso não tenha nenhuma ferramenta, ele vai colocar aqui um loading, que a gente conseguiu já também verificar aqui, certo? Então basicamente seria isso. Só que aí lembra que a gente deixou para fazer um teste integrado aqui, né? Para a gente poder verificar se a nossa funcionalidade de remover um card da lista está funcionando, né? Então vamos fazer o nosso teste aqui integrado dentro do nosso tools list, né? Agora é o momento. E aí como que a gente faz para fazer esse teste integrado? Tá? A gente vai fazer o seguinte, vai começar o nosso teste. E qual que é o cenário que a gente quer testar aqui, né? Qual que é a funcionalidade? Então, a gente pode dizer que it should remove one tool when user click on the trash button. Tá? Então, ele deve remover uma ferramenta quando o usuário clicar no botão aqui da lata de lixo, da lixeirinha. E aí a gente, já vou dizer que esse teste aqui vai ser assíncrono, certo? Porque ele vai precisar fazer a requisição ali. E a gente vai começar aqui do mesmo jeito, tá? Porque a gente vai precisar renderizar o nosso tools list, do mesmo modo aqui com os providers, porque ele vai precisar fazer a mesma requisição pro get do tools, beleza? E aí a gente pode fazer assim, né? A gente pode pegar aqui, copiar nosso render, copiar o nosso mock, beleza? E aí vai tudo funcionar normalmente. Só que se a gente tem, se todos os nossos testes da nossa suíte, no caso aqui a gente tem dois só, eles têm a mesma configuração, a mesma, os mesmos mocks aqui, a mesma preparação, a gente pode usar uma instrução aqui que é o before it, tá? A gente vai usar ela aqui dentro da nossa suíte, fora dos testes, essa função que é o before it. E aí tudo que tiver aqui dentro do before it vai rodar antes de cada teste, beleza? E aí o que a gente pode fazer? A gente sabe que todos os nossos testes eles vão fazer essa requisição, a gente pode fazer ela aqui no before it, tá? E aí como que a gente faria? A gente colocaria, literalmente jogaria tudo isso aqui para cá, beleza? Tiraria daqui, que já está fazendo antes de cada teste, beleza? E é isso daqui, ó. Então, antes de cada teste, ele vai fazer isso aqui, a gente, né, faz esse arrange aqui, né, uma vez só, e vai servir para todos os nossos testes, beleza? Então, aqui a gente pode dizer que a gente já fez a requisição, a gente vai precisar aguardar também novamente aqui a requisição terminar. Então, vamos aguardar a requisição terminar. Aqui a gente não precisa mais validar, né, se foi chamado, a gente já fez essa validação aqui, tá, do nosso SPY, então não tem mais essa necessidade. Então, agora o que a gente precisa fazer? A gente sabe que a gente vai ter os nossos elementos, os nossos cards em tela, então a gente precisa escolher um para testar, né, o clique aqui e a exclusão. Então, vamos colocar aqui, vai, const card, tá? Só vai ter um card agora. Então, ó, screen, ponto. Vou escolher aqui, no caso, o segundo, vai, vou escolher o Stack Overflow. Já vou pegar ele aqui, ó, que vai ser essa mesma carry que a gente vai usar. Beleza? Então, temos o nosso card. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa encontrar o nosso botão da lixeirinha aqui, né? Para a gente poder clicar nele. E aí, então, vamos lá. Const remove button. Então, como que a gente vai pegar ele? A gente vai pegar um screen, ponto, get by role,
tá? Via de regra, a gente costuma pegar sempre botões pela role, que ele tem a role de button, certo? E também os buttons, eles têm os names mais fáceis de serem identificados, tá? Porque geralmente o nome acessível, né, do button, ele vai ser o próprio texto do botão. Então, por exemplo, esse botão aqui de Add Tool, esse vai ser o name do botão. No caso aqui na nossa aplicação, a gente tem mais botões sem o próprio o name explícito ali, né, do que com. Então, como que a gente faz quando a gente, por exemplo, tem esses botões só com um ícone ou de algum jeito? Vamos dar uma olhada aqui como que ele está feito, né? A gente precisa ver como que ele foi criado aqui, né? Se a gente for olhar o nosso button, ele tem aqui ó, um area label, tá? Então ele tem uma label acessível que é o remove tool. Então esse remove tool vai ser o name do nosso botão aqui da lixeirinha. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, né? A gente acha que a gente pegou o nosso botão. Assim como a gente viu aqui no card, se a gente fizer isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai encontrar na nossa tela um elemento que tem a role button com o nome remove tool. E o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar uma lixeirinha e vai encontrar outra lixeirinha. Porque aqui a gente tem um botão que ele é genérico, tá? E ele vai ter em todos os cards que tiverem na tela, ele vai ter esse elemento com essas especificações. Então aqui, nesse caso, mesmo passando o name, ele vai ser comum entre outros botões, tá? Então o que a gente faz aqui nesse caso, né? Bom, aqui a gente está fazendo essa carry, a gente está pegando um elemento da tela inteira. Então a gente vai pegar toda a nossa DOM simulada ali e vai buscar um elemento com essas especificações. Só que a gente quer um botão de lixeirinha específico de dentro de um determinado card. Tá? Então ao invés de a gente fazer essa carry dentro na tela inteira, a gente precisa fazer essa carry dentro do nosso card. Tá? E como que a gente faz isso? A gente vai ter uma outra função aqui do nosso React Testing Library, que é o within, que é basicamente, na tradução livre, é o dentro de. Então, a gente pode dizer que ao invés da tela, a gente vai fazer dentro de, então, within card. Então, dentro do card, a gente vai fazer essa carry que vai pegar um elemento com a role button e o name remove tool, beleza? Então aqui a gente diminuiu o escopo da carry e focou ela dentro de um determinado elemento mesmo, certo? Então legal, então aqui a gente, teoricamente a gente vai ter o nosso remove button de dentro do nosso card. E eu digo teoricamente porque a gente não está validando nada ainda, né? A gente não garantiu que realmente é isso que está acontecendo. Então vamos fazer essa validação aí. O que a gente precisa fazer? Então a gente encontrou nosso elemento aqui, nosso botão, agora a gente precisa clicar nele, né? Como que a gente faz para clicar nele? A gente vai ter uma outra biblioteca que faz parte do grupo de bibliotecas do Testing Library, que é o nosso querido User Event, tá? Que ele vem lá de dentro do Testing Library User Event. O User Event ele vai simular todos os eventos, né, como o próprio nome já diz, os eventos do usuário, tá? E aí diferente lá por exemplo, do teste que a gente viu lá na parte teórica de detalhe de implementação, ele não vai simplesmente simular de um jeito bem raso, né? Aqui ele vai disparar todos os eventos que a determinada ação que a gente quiser tende a disparar na aplicação. Então vamos, por exemplo, aqui, quando a gente vai clicar nesse componente, nesse botão, o que a gente faz? A gente vem com o mouse aqui em cima dele e clica. Então só nessa ação a gente disparou pelo menos 2 eventos, tá? Que é o evento de hover,
que é quando a gente põe o mouse em cima do botão, e o evento de clique em si, né, que é quando a gente clica. Então, o user event ele vai disparar todos os eventos dessa determinada ação. Então, por exemplo, aqui a gente vai dizer, a gente vai aguardar ele fazer, né, a ação. A gente vai dizer user event ponto qual ação que a gente vai fazer? O clique, beleza? E aí a gente vai passar qual elemento que a gente quer clicar, que é o nosso remove button, certo? Então ele vai fazer isso que a gente comentou aqui, né? Disparar todas as ações de clique do nosso remove button, todos os eventos, né, de clique do o que aconteceria num cenário real aqui na tela, né? Tá. E aí, beleza. Ele vai disparar o evento, na hora que ele clicar, vai chamar aqui essa função aqui, né, que no evento de clique, a gente disse que ele vai chamar a função de remove tool, que vai fazer uma requisição de delete para a nossa API, tá? E aí a gente sabe que a gente vai precisar fazer um stub dessa requisição. Então já vamos criar aqui. E aí agora a gente vai precisar dar uma adaptada aqui, né? Então a gente vai precisar jogar o mock aqui para fora. Opa. Espacinho aqui. Aqui dentro do before it a gente só passa a instância do mock adapter para ele. E aí agora aqui a gente consegue usar ele, porque ele já está global aqui, né, dentro do nosso escopo do describe. Mock.nada, porque ele vai pedir aqui o tipo, que vai ser o mock adapter mesmo, né? Beleza, agora sim. Então agora o nosso mock adapter aqui, ele vai ficar olhando para interceptar qual tipo de requisição. Então, em requisições de on delete, agora ele vai olhar as requisições de delete. Em requisições de delete, em qual rota? Na barra tools, barra ID da nossa ferramenta, tá? Então, a gente vai precisar passar a ID aqui, que seria a 99, né, no caso, mas vamos passar ela dinamicamente aqui para a gente correr o risco de não errar. A gente pode passar aqui, ó, tools mock, na posição 1 do array, ponto .id, tá? Que vai ser o nosso 99 aqui dentro, só que falou que é o que a gente está esperando, que a gente está tentando remover. Então ele vai interceptar a requisição de delete nessa rota, e aí ele vai responder com o que? 200, tá? Ele vai dizer que deu tudo certo, e nesse caso ele não vai retornar nada. E aí melhor ainda, né? A gente pode dizer que ele vai responder apenas uma vez. Então, reply once, né? Então, aqui por acaso, se essa requisição for chamada mais de uma vez, por qualquer motivo, aqui a gente já vai quebrar esse teste aqui no próprio stub aqui, né? Porque a gente está dizendo que é para ele responder apenas uma vez, né? Chamar apenas uma vez, tá? Então a gente já está deixando ele mais robusto aqui, né? E a gente pode até usar aqui para o nosso get também, ó. A gente espera que todas essas requisições sejam chamadas apenas uma vez. Beleza? Então, show. A gente clicou no botão, ele vai disparar essa requisição, a gente vai interceptar ela e dizer que deu certo, tá? E aí agora a gente vai validar, vai fazer as nossas expectativas, né? Validar nossas expectativas. E aí, aqui, nesse caso, a gente tem alguns modos de fazer essa validação, por exemplo, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui, por exemplo, a nossa lista. Então, vamos lá, pegar a nossa tools list. Como que a gente vai pegar a nossa lista? String, get by role. Qual que é a role da nossa lista? Vamos olhar lá. Ele é uma tag de main, né? Então, a role dele é main. Então, ver se tem aqui essa role, ó, role main, tá? Vamos passar aqui para deixar mais seguro o name. Vamos ver se ele tem um name aqui, ó. Tem aqui, ó, um area label que é o list of tools. Então, isso daqui vai ser o nome acessível da nossa lista. Então, list of tools.
Tá? Então, pegamos nossa lista, e aí o que a gente pode fazer? Se a gente jogar aqui, ó, um inspect, a gente espera aqui na nossa tools list, a gente tem um método aqui de validação, que é o toContaineElement, tá? Que a gente pode esperar que dentro de algum elemento contenha outro elemento. No caso, a gente pode aqui validar que a gente espera que dentro da nossa tools list não contenha um elemento. Qual é o elemento que a gente espera que não contenha? O nosso card. Beleza? A gente passa essa instrução aqui de not antes da validação para negar ela, né? Então a gente espera que dentro da tools list que a nossa tools list não contenha o nosso card. Tá? E o que mais que a gente pode fazer? Até agora a gente verificou, né, o to be in the document, né, se o elemento está no documento. Então a gente também pode fazer aqui, ó, expect o nosso card not to be in the document. Tá? Espera que ele também não esteja no documento. Outro jeito que a gente tem aqui, lembra que a gente comentou lá sobre por exemplo, pegar um elemento pela role, de uma role que possui mais de um elemento na tela. Então, se a gente fizesse aqui no nosso card, no teste anterior, pegasse pela getByRoleArticle, ele ia pegar todos os articles, né, que seriam 2. Então, se a gente fizer aqui, se a gente quiser pegar o array de elementos, né, de todos os elementos que tem com essa role, a gente pode fazer aqui, ó, o getAllByRole. Então, aqui a gente pode pegar todos os elementos que tenham a role de article, né, que a gente sabe que é a role do nosso card. Tá? E aí, como a gente comentou ali, né, a gente viu, getAllBy, ele vai retornar um array de elementos. Então, a gente pode esperar que esse array de elementos, que o length desse array de elementos, né, que é o comprimento desse array de elementos, to be 1, tá? Que seja de 1. To be, opa. A gente espera que o tamanho desse array seja 1. Beleza? Ou mais ainda, né? Um outro modo que a gente pode fazer aqui, a gente pode pegar e fazer um spy para esse nosso delete. Então vamos fazer aqui, ó, const spy, criar nosso spy, jest.spyon. Então ele vai espiar requisições feitas pela nossa API. E agora qual tipo de requisição que ele vai ficar inspecionando, ele vai espiar, vai ser requisições de delete. Beleza? E aí aqui no final a gente pode esperar que o nosso spy to have been called with, tá? A gente espera que ele tenha sido chamado com qual rota? Com a rota tools/99, né, que é o ID do nosso Stack Overflow. A gente espera que ele tenha sido chamado com essa rota, né? Tá? Então aqui a gente viu que a gente tem vários jeitos de fazer uma mesma validação. Vou até deixar rodando aqui o teste, ó. Teste, tools list. Vamos ver se vai passar aqui nosso teste, né? Se vai validar que a gente conseguiu excluir um elemento da lista. E aí aqui, como eu comentei, a gente viu que a gente pode ter em um teste vários jeitos de validar as nossas expectativas aqui, né? E aí não necessariamente a gente precisa ter todos eles aqui, né? Todos os jeitos aqui. Fica meio a critério do dev que estiver escrevendo o teste aqui, elencar os mais importantes, o que ele acha mais valioso aqui, né? Nada impede também de ter todos, tá? Mas é que não existe essa necessidade de ter todos eles aqui, certo? E aí a gente viu aqui, ó, passou nossos testes, nossos 2 testes passaram. Então, ó, a gente acabou de fazer o nosso teste de integração aqui. E a gente viu que a gente faz o nosso teste de integração exatamente do mesmo jeito que a gente faz o nosso teste unitário, tá? Não muda, tecnicamente não muda nada,
O que vai mudar é mais o conceitual, que o que a gente está integrando, o que a gente está utilizando, certo? Até o nosso primeiro teste aqui, se a gente for dar uma olhada bem melhor aqui nele, ele já foi um teste de integração também. Porque num teste unitário, o que a gente deveria fazer, por exemplo, é mocar todas as dependências dele, né? Tudo que é externo do nosso componente que a gente está testando, que no caso é o tools list. Então, para fazer um teste unitário mesmo, o que a gente deveria fazer é mocar o nosso toolcard aqui, por exemplo, né? Só que aqui a gente não mocou, a gente está validando elementos de dentro dele. Então já é um teste de integração, certo? Então, no caso aqui, do nosso tools list, a gente acabou fazendo os dois testes de integração aqui que cobriam toda a funcionalidade dele. Beleza? Beleza. Só que aí, a gente tem duas ferramentas aqui, né? E aí a gente escolheu uma delas para fazer o teste ali da funcionalidade de excluir. Se por acaso, por algum motivo aí obscuro, a gente implementou no nosso teste ali, no nosso código ali, e aí, por algum motivo, por uma coincidência ali do destino, a nossa segunda ferramenta que seria excluída mesmo e o nosso teste não tá assegurando que realmente uma específica que a gente escolher que vai ser excluída, o que seria o ideal a gente fazer? A gente precisa testar todos os cenários possíveis aqui, né? Então a gente sabe que a gente pode tentar excluir essa e a gente pode também tentar excluir essa daqui, né? Então o ideal seria que a gente fizesse um outro teste para ver se essa aqui também seria, se a gente conseguiria excluir essa outra ferramenta, né? Se essa aqui não foi excluída por alguma coincidência ali, né? Então vamos fazer lá. O que a gente pode fazer? Vamos supor que a gente vai copiar esse teste aqui, porque o teste vai ser exatamente o mesmo, né? A gente vai mudar apenas a ferramenta, a ferramenta, né, o caso da ferramenta que a gente vai deletar. Então aqui, ao invés do 99, vai ser o da posição 0 do array, que vai ser o chat GPT. Beleza? Aqui, o card também a gente vai pegar pelo title do nosso Stack Overflow. E aqui no nosso SPY, a gente vai esperar que ele tenha sido chamado com o ID 98, tá? Que é o ID da nossa ferramenta, da nossa primeira ferramenta lá, beleza? Então, vamos rodar aqui o nosso teste e vamos ver se a gente vai conseguir validar isso daí, né? Se realmente todas as ferramentas que a gente escolher e clicar ali, elas vão ser excluídas de fato, né? E não foi simplesmente uma coincidência ali, que acontece, pode acontecer por alguns motivos. Então passou, beleza. Então a gente validou que realmente qualquer um que a gente escolher, ele vai excluir. Mas aí vamos supor que a gente deu um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no nosso teste anterior e a gente esqueceu de mudar aqui a nossa expectativa do SPY e a gente deixou a validação aqui que a gente espera que o nosso SPY tenha sido chamado na rota com a rota de tools/99, né? Mas a gente sabe que não foi, né? Porque aqui a gente colocou o ID da sua primeira ferramenta, que é o 98. E aí o que vai acontecer? Vamos rodar nosso teste aqui. Se a gente fizer isso daqui, esse teste vai quebrar, né? Porque a gente sabe que a gente mandou uma requisição aqui, a gente determinou que ele vai mandar uma requisição para o tools/98, só que a gente está dizendo que espera que chama 99, né? Então ele vai quebrar aqui. Então vamos ver aqui nosso teste quebrando. Tá? E aí, aqui então ele passou. Então os nossos 3 testes passaram de novo. Mas a gente colocou, a gente tem certeza que a gente está fazendo uma expectativa errada, né? Que a gente está esperando uma coisa que não é. E aí então aqui a gente viu que a gente tem um falso positivo nesse teste, né? Que ele não está passando a garantia que a gente precisa. Mas o que aconteceu aqui, né? Que esse teste passou mesmo com uma validação errada aqui. Vamos lá. Aqui a gente está usando
para validar para criar o nosso SPY, a gente está usando o objeto do jest, né? A gente usa uma função do SPY1 que vem do objeto do jest. Esse objeto do jest ele é um objeto global aqui para o nosso teste. E aí, vamos imaginar que esse jest aqui ele é uma caixinha. Então, quando a gente cria essa caixinha aqui no nosso primeiro teste, ela está vazia, né? Então aí a gente vai dizer que ela vai inspecionar aqui a nosso stub de delete, e aí quando essa requisição for chamada, ela vai colocar as informações dela dentro dessa caixinha. Então aí essa caixinha vai ter as informações dessa requisição desse teste para ser validado aqui no final. Então ele vai ter essas informações para poder validar. Quando ele rodar o nosso próximo teste, ele vai usar a mesma caixinha aqui, que já tem as informações do teste anterior. E aí o que ele vai fazer aqui é colocar as informações da requisição desse teste. Então ele vai colocar dentro da mesma caixinha essas informações aqui. Ou seja, dentro dessa mesma caixinha, ele tem a requisição que foi feita para o tools/999 e o tools/98. Então nos dois casos ele vai passar porque ele tem essa informação aqui dentro. Tá? E aí o que a gente faz nesse caso, né? Do mesmo jeito que a gente tem o before it aqui, né? Uma função que vai rodar antes de cada teste, a gente pode ter também o after it, tá? Que vai rodar após cada teste. E aí tudo que a gente colocar aqui vai rodar no final de cada teste. E aí o ideal, tá? Até é uma boa prática a gente ter no teste, uma boa prática não, né? Eu diria que é uma ótima prática a gente ter. Sempre que a gente usa objetos globais, o ideal é que a gente sempre resete eles após cada teste. Tá? A gente limpe tudo essa caixinha que a gente tem, a gente esvazia ela para poder usar no próximo teste e ter esse teste isolado, porque nos testes unitários o ideal é que a gente tenha sempre os nossos testes o mais isolados possíveis, né? Eles não podem depender jamais de um teste anterior, tá? Eles precisam rodar de forma isolada, beleza? Eles precisam ter essa granularidade aí, tá? Eles não podem depender de um teste que rodou antes deles. Então o ideal é que a gente resete eles, né? Então a gente pode botar aqui um jest.reset all mocks. Beleza? Então, após cada teste, ele vai resetar o nosso objeto global aqui, vai resetar todos os mocks do nosso objeto global. Beleza? E aí a gente pode fazer isso para todos os mocks que a gente tem aqui, né? Então a gente tem aqui do nosso mock adapter, a gente pode dar aqui um mock.reset para ele também. Tá? Aqui no caso do nosso mock adapter nem precisaria, porque antes de cada teste ele instancia um novo mock adapter, né, dentro da nossa constante aqui, né? Mas, né, como eu comentei, como uma boa prática, é bom a gente sempre remover, sempre limpar aqui, né, após cada teste. Então vamos ver agora o que vai acontecer, né, que se vai surtir algum efeito. Vamos rodar aqui os nossos testes, tá? Ele ainda está com a validação errada, que passou ali da nossa outra vez. E vamos ver se mudou alguma coisa, né? Se a gente limpando aqui os nossos objetos globais e os nossos mocks, se surtiu algum efeito. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, esperar rodar. Então, ó, beleza, quebrou 2 testes aqui, a gente tem 2 testes quebrados. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O primeiro teste, que é o Remove Tool, ele quebrou aqui, ele está aguardando ainda a nossa requisição, então ela nem terminou. Ele deu até um timeout aqui, ó, no nosso wait for element to be removed. Porque essas funções assíncronas, elas têm um tempo limite, né? O jest ele tem um tempo pré-determinado aqui para rodar as nossas funções assíncronas. A gente pode manipular com ele, que a gente pode colocar em cada teste ou de forma global. Eu vou colocar aqui o jest.set time out. A gente pode passar aqui um
um número em milissegundos que a gente quer que demore para rodar esse teste, né? Então, sei lá, 35.000 aqui, por exemplo. Mas aqui no caso a gente não vai alterar aqui, né? A gente vai dar uma olhada aqui para ver o que aconteceu. Então esse teste aqui ele estourou, né? A aquisição aparentemente não terminou. E no teste de cima, ele também não conseguiu rodar. Tá, ele deu algum erro aqui na nossa requisição de get. A gente tem um reply once aqui no get, a gente reseta ele aqui. Ah, ó, aqui a gente passou uma função errada, tá? Por que ele não está funcionando? Aqui o que a gente deveria ter passado para o nosso mock aqui, né, para o nosso mock adapter, seria um reset. Aqui a gente está passando um restore. A gente tem três tipos de reset aqui, né? Três tipos de limpar os mocks, que é o reset, o clear. Tá, aqui no nosso mock eu acho que ele não vai ter o clear, ele vai ter só o reset e o restore. E o restore. E aí tem uma boa diferença aqui no nosso Jest também. A gente vai ter o reset ao mocks, a gente vai ter o restore ao mocks, e aqui sim a gente vai ter o clear ao mocks, beleza? E aí eu não vou me aprofundar muito em nenhum deles, porque são explicações um pouco mais complexas aqui. Mas basicamente, se a gente for aqui do nosso objeto do Jest, o clear all mocks ele vai fazer uma limpeza um pouco mais rasa. O nosso reset all mocks, a gente pode dizer que ele vai incluir o nosso clear all mocks e vai fazer algumas outras limpezas um pouco mais profundas, por assim dizer. E o restore ao mocks, do mesmo jeito que o nosso restore, aqui ele vai restaurar a implementação do nosso mock aqui. Então ele meio que vai resetar a implementação que a gente tem no nosso mock, tá? Como eu falei, é uma explicação bem rasa aqui, mas bem rasa mesmo, porque é um pouco mais complexo mas pode ser encontrado na própria documentação do Jest, ou posso também deixar um link aqui de um artigo bem legal que tem que tem um rapaz que ele explica com exemplos. Isso aqui é bem interessante, bem fácil de entender. Então aqui ao invés do restore, o ideal seria a gente passar um reset aqui no nosso mock do mock adapter, tá? Então, até agora a gente fez testes apenas de verificar aqui a renderização, né? Se ele deve renderizar só para limpar os mocks de fato. Ver se agora sim a gente consegue finalizar aqui as nossas requisições. De fato a gente não deveria estar resetando, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, aí, beleza, agora sim, ó. Então, nosso teste passou, então só quebrou o nosso último teste com o que a gente esperava aqui, né? Ó. Ele esperava 9.9, que a gente acabou, entre aspas, esquecendo aqui, e ele recebeu 9.8, né? Então, beleza, agora sim, nosso teste não está tendo mais um falso positivo. Ó. Vou mudar aqui para 9.8. Vou até rodar aqui o nosso npm run test cover para a gente já ver como que vai mudar a nossa métrica lá. Então beleza, então agora ele não está dando mais falso positivo, e agora nossa funcionalidade aqui de remover o card da lista, né, tá bem garantida aqui, né? Tá trazendo bastante confiança para a gente aqui nos nossos testes, beleza? Então agora ele vai rodar todos os testes aqui que a gente tem, né? São 4 testes até agora. E rodar o nosso coverage, né? Gerar o nosso relatório de testes aqui. Então, legal, né? A gente viu aqui como que a gente pode garantir bem a nossa funcionalidade, né? A gente viu que a gente pode ter vários modos de vários modos, né, de validar uma mesma funcionalidade, né, de validar expectativas.
e a gente tem que sempre pensar em todos os casos de uso para nossa funcionalidade, né, para o nosso código. Então, ele pode remover, se ele tem duas ferramentas, ele pode remover uma, mas ele também pode remover a outra. E é importante a gente testar esses dois fluxos aí, tá? O máximo de casos de uso que a gente conseguir pensar e imaginar, né? Então, beleza, vamos ver aqui como que ficou o nosso relatório aqui. Vou dar um F5 aqui. E aí, ó, aqui como já tá ficando tudo mais verdinho aqui, ó. Então a gente tem aqui o nosso contexto, ele já está quase todo coberto aqui. E o nosso tools list também, ó, 100% de cobertura. E agora o nosso card, ó, também 100%. Então se a gente abrir aqui, aquele pedacinho que faltava aqui de testar a chamada nossa função aqui do delete, agora tá coberta, beleza? Então, ó, estamos quase chegando na metade aqui dos nossos testes, né, dos nossos arquivos aqui para teste. Para o nosso próximo teste aqui, a gente vai entrar no já para o nosso actions aqui, né, para o nosso componente de actions, que é o que está faltando, tá?